Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Sim, agora sim. Antes de nós começarmos a meditação na palavra, eu convido os irmãos a orar nesse momento. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, aproveitar esse momento de adoração em que os nossos corações estão quebrantados, preparados, né? Vamos falar com Ele e nos colocar na presença do Senhor para que a sua palavra ela realmente penetre no nosso coração e venha trazer transformação. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Deus, mais uma vez, Pai, por estar no nosso meio. Obrigado pela tua bendita presença. O Senhor faz diferença, Senhor. Com esses cânticos maravilhosos, ó Pai, que foram entoados ao Senhor, não foram a nós. Esses cânticos não é para nós, é para o Senhor. Então, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que foi realizado aqui. Por todas as pessoas que puderam participar, pelas vidas desses irmãos que puderam também entoar louvores ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de engrandecer, de louvar, de exaltar a tua santa pessoa. Obrigado, Pai, mero pecador que nós somos, mas alcançados pela graça bendita do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, mais uma vez, que o Senhor, ó Pai, se digne falar conosco, nos ensinar o que está por vir. Nós estamos ansiosos, ó Deus, não pelos acontecimentos que ainda virão, mas principalmente, ó Deus, a tua vinda, a tua volta, Senhor. O dia que o Senhor virá para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança, Senhor, que nós temos. É o que nós mais aguardamos, Pai. É a volta do Senhor. Em glória, para nos levar para junto de si. Obrigado, Deus. Obrigado por essa esperança. Obrigado por esta fé. Obrigado por esse fundamento bíblico, que é uma realidade, que é uma verdade que o Senhor tem colocado ali na tua palavra. E em nossos corações também. Que o Senhor abençoe essa igreja, continue fortalecendo a cada irmão, a cada um de nós, a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem, cada homem, a cada mulher. Entrego todos em tuas mãos. Entrego a minha vida nas mãos do Senhor, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu refúgio eterno. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio de estar reunido aqui, Pai. Um dia nós estaremos lá no céu, todos juntos, para esse louvor, esse coral, grande coral que vai, ó Deus, entoar louvores ao Senhor, eternamente, eternamente. Então, Pai, muito obrigado por já participar disso aqui. Isso nos traz muita alegria, ó Pai, em nosso coração. Então, continue falando conosco, nos ensinando, cuidando de nós, das nossas necessidades, nossas aflições, nossas debilidades, fraquezas. Continue cuidando de nós, nos sustentando, Pai, com teu amor, com tua graça, com teu poder, com a tua presença, Senhor. Nos abençoe, trazendo cura aos nossos corações, ó Deus, nos trazendo alegria também, perseverança. Aumenta a nossa fé, o nosso amor por Ti, para que cada dia, Senhor, possamos servi-lo com mais ardor, com mais fervor. Esse é o nosso desejo. Obrigado, mais uma vez, Pai querido, por esse momento. Assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos vários cânticos aí falando sobre a morte de Jesus Cristo, a entrega dele na cruz do Calvário por nós. É uma grande verdade, é um fundamento bíblico que nos traz salvação. É por isso que nós realmente cremos e temos a salvação eterna, pela fé no sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário por nós. Essa é uma grande verdade que deve ser pregada em todo o tempo. Sempre tendo oportunidade, devemos falar dessa salvação, falar desse amor que foi entregue ali na cruz do Calvário por nós.
não é? Esse mesmo Jesus que morreu, ele ressuscitou. O texto foi lido também. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está em nosso meio. Ele está no céu. O livro de Apocalipse aponta agora a presença de Jesus lá no céu. Lá no céu. E ele, através do seu Espírito Santo, ele revela a nós o que há de acontecer. Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação. É o livro em que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, ele traz para nós a revelação do futuro, a revelação daquilo que há de acontecer, daquilo que há de vir sobre o mundo. Então, ele traz essa revelação para nós, né? Começamos aí estudando um pouquinho, né, esse livro, desde o capítulo 1, falando sobre a apresentação ali do próprio João, onde ele fala que recebeu essa revelação do próprio Cristo, e ele traz a nós, ele viu o próprio Cristo, ele ouviu de Cristo, ele pôde ver o Cristo ressurreto, ele fala que ele é a fiel testemunha, o soberano dentre os reis da terra, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. E aí no capítulo 2, no capítulo 3, o Senhor Jesus traz a mensagem às igrejas de modo geral, que de uma hora ou outra, ou numa situação, num momento ou no outro, vive o que a própria palavra diz. Então, cada igreja que é do Senhor se encaixa também dentro daquilo que o Senhor trouxe na sua revelação no capítulo 2 e no capítulo 3. Muitos dizem que a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, mas todas elas trazem um aspecto da igreja no seu todo, naquilo que é bom e naquilo que é ruim, naquilo que o Senhor traz como algo bom para a igreja, mas também aquilo que o Senhor deseja da igreja. E a gente pode ver isso. Então, vários aspectos, como abandonaram o primeiro amor, também a questão de arrependimento dos pecados, a questão da frieza espiritual, de viver uma vida morna diante do Senhor. Então, tudo isso o Senhor traz ali às igrejas, o Senhor fala às igrejas. E o texto diz que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz, sempre, sempre, pois isso nos traz lembrança daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos e daquilo que nós devemos fazer. No capítulo 4, nós vimos um pouquinho aí sobre o vislumbre do céu, daquilo que o Senhor tem preparado ali e que há de acontecer, um pouquinho daquilo que o Senhor ele fala para nós, através de João, do que o João viu ali. No capítulo 5, nós vimos o Senhor Jesus Cristo na sua soberania, onde Ele estava entre os seres, todos os seres ali no céu, sendo honrado, glorificado, o único que era digno de abrir o livro e de revelar tudo aquilo que haveria de acontecer. Era o Senhor Jesus Cristo. Não haveria ninguém outro senão Ele, pois Ele é o Filho de Deus. Ele é quem veio, quem morreu, quem derramou seu sangue precioso na cruz. E Ele ressuscitou, e Ele foi ao céu, e Ele estava ali. Então Ele era o único digno de abrir este livro, estes selos, para que então nós, os filhos do Altíssimo, pudéssemos conhecer, pudéssemos saber do que iria acontecer e, de uma forma de testemunho, pudéssemos também falar aos outros o que há de acontecer. Pois muitas coisas vão acontecer ainda, mas parece que estamos
como eu que poderia dizer, anestesiados, né? Parece que nós estamos anestesiados, parece que as coisas estão paradas, tranquilas, tudo está no seu lugar, mas não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina não, viu? Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Nós esperamos a volta do Senhor, amém? Aguardamos a sua vinda, e Ele vai voltar na sua glória, com todo o poder, com toda a glória que Ele tem. Ele virá entre as nuvens, Ele virá com seus santos anjos, Ele virá com poder e grande glória, para nos buscar, para nos levar. Esse é um grande evento. Mas também vai acontecer a grande tribulação, para aqueles que não esperam, para aqueles que não têm salvação, para aqueles que estão achando que a vida está mil maravilhas. Vai acontecer a grande tribulação. E começa aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 6, na abertura dos selos. Na abertura dos selos, quando o Senhor Jesus revela o que há de acontecer. Então aqui nós primeiramente nós vimos o Cordeiro abrindo o selo, o primeiro selo, e João viu um cavalo branco. Falamos a semana passada que este cavalo branco representa a vitória, representa a paz. Certo? Mas não é a do Senhor Jesus Cristo, porque Ele já venceu na cruz, amém? Ele já derrotou Satanás ali na cruz do Calvário. E a paz que esse ser promulga aqui, não é a paz que o Senhor nos dá, porque Ele já também nos deu a paz através da morte dEle, amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa paz já. Mas o Senhor revela aqui um ser, um cavaleiro, que vem montado num cavalo branco, que tinha um arco na sua mão. Um arco é um instrumento de guerra, né? Que servia para matar, ferir a cabeça, o coração principalmente. Um arco. Também tinha uma coroa representando que ele era dominador, que era um rei, que ele veio para reinar. E o Senhor Jesus Cristo já reina. Ele é rei eterno. Amém? Jesus é rei eterno. Ele não precisava revelar uma coisa que ele já era, que ele já estava sendo passado ali no céu. Já estava vivendo ali no céu. E diz que ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui a abertura desse selo demonstra o início da grande tribulação, onde este ser, cavaleiro, virá trazendo uma aparente paz, promulgando uma aparente paz, não através, ele vai fazer isso não através de uma guerra, não através de derramamento de sangue, mas através de acordos. Nós vimos isso semana passada. Ele vai firmar acordos ideológicos. E um dos acordos será com Israel, conforme Daniel capítulo 9. Ele firmará um acordo com Israel, né, para trazer essa paz, uma paz aparente, uma paz temporária. Ele irá fazer isso, através então desse acordo. 3 anos e meio, basicamente, vai durar esta paz. Quando chega na metade dos 7 anos, que é os 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo, e aí a gente entra aqui no capítulo 6, no versículo 3, onde João vê o segundo selo sendo aberto, e o segundo ser vivente dizendo: vem para quê? Para ver. E diz, versículo 4, saiu outro cavalo vermelho. O primeiro
era um cavalo branco, agora um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, se a esse cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, é porque havia paz. Havia paz. Então, a esse cavaleiro foi dado esse poder, essa autoridade de fazer isso, de tirar a paz. Então, João vê um cavalo vermelho. E o que significa esse cavalo vermelho? Qual o símbolo disso? Porque várias figuras são usadas aqui por João. João, com seus olhos espirituais e físicos, né? mais físicos do que espirituais, ele não consegue ver completamente. Ele vê algo e ele relata algo que ele viu. Mas o que significa? O cavalo vermelho faz referência ao quê? À guerra, a derramamento de sangue. Um cavalo vermelho. É isso que, pelo contexto, a gente entende. Que esse cavalo vermelho, então, faz referência, então, à mortandade. Pois o próprio versículo diz que foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Olha só. Então, guerra vai acontecer aqui. Terceira Guerra Mundial. Já está por vir. Já há burburinhos de guerra, não é? E vai acontecer para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dada uma grande espada. A gente sabe que muitas guerras já aconteceram em nossa história. Muitas e muitas guerras. Né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, várias outras guerras, vários rumores de guerras já aconteceram. Muitas vidas já foram mortas, foram perdidas, foi derramado muito sangue já. Mas não cumpriu ainda o texto que diz aqui sobre a grande tribulação. O anticristo, então, ele virá para fazer isso. Para complementar ou para fazer aquilo que Deus está permitindo fazer. Pois a grande tribulação virá sobre a terra. Então, só que não começou e não passou ainda a grande tribulação. Muitas coisas acontecerão, se intensificarão, muitas vidas ainda vão morrer, muitas coisas ainda vão acontecer. Então, é um alerta para nós que somos crentes, para ficarmos mais firmes diante do Senhor, amém? Essa sempre é a exortação. E para a gente poder testemunhar para outras pessoas que estão perdidas, estão aí vivendo como se nada fosse acontecer. E se nós temos essa certeza, esse conhecimento, nós precisamos falar. Olha, o mundo está chegando ao fim. As pessoas que não têm Cristo vão se perder. Vão ser enganadas com uma aparente paz que virá. O anticristo que virá para enganar. Firmará acordo de paz, o mundo passará por uma aparente paz temporária, falsa, e logo após esses 3 anos e meio, que é a metade desse tempo, o acordo será quebrado entre Israel e tudo mais, e haverá grande perseguição, haverá grande matança, muitas pessoas vão morrer. Será que nós estamos atentos a isso? Os nossos parentes, será que já são convertidos? Será que eles subirão com o Senhor quando o Senhor voltar? Ou eles ficarão para a grande tribulação?
Nós já falamos para eles isso? Nós já testemunhamos a eles tudo isso que vai acontecer? Nós estamos de boa, né? Só aguardando o Senhor voltar. Ô, glória. É bom, né, também, né? Porque a gente tem essa esperança. Ó, Senhor, volta logo. Pois esse mundo aqui não dá mais. Não dá. Mas se a gente quer que alguém vá também conosco, né? Principalmente nossos parentes, conhecidos, vizinhos, amigos, a gente precisa testemunhar, amém? A gente precisa testemunhar com coragem, com fé, com entendimento, com paciência, com oração. A gente precisa testemunhar. E a gente precisa viver essa vida, sendo firme mesmo diante do Senhor, orando, buscando, crescendo, se fortalecendo cada vez mais, para que a gente tenha força para falar às pessoas, para que elas possam também conhecer que virá o anticristo. O anticristo virá, muitas pessoas estão aguardando o Messias, mas virá o anti-Messias, para eles, né? Para nós sim virá o Messias, que virá nos buscar, mas para eles virá o anti-Messias, que eles pensam ser o Messias. Então muita carnificina ainda vai acontecer, muita. Não estou aqui para falar, vai ser tudo bom, maravilhoso daqui para frente. Não. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que falar a verdade para que a justiça seja estabelecida. Para que a gente possa entender a questão da justiça de Deus também sobre as nossas vidas. Fomos alcançados pelo Senhor. A justiça dele foi feita em nós. E glória a Deus, pela morte de Jesus. Não foi algo simplesmente que foi dado aleatoriamente, foi feito de qualquer maneira, não. Houve necessidade de uma morte. Um ser puro, então, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e veio, promulgou essa justiça que hoje nós temos. Somos justificados, temos salvação. Glória a Deus. Mas haverá ainda a grande tribulação, e esse cavaleiro virá, a ele foi dada a incumbência de tirar a paz da terra. De tirar a paz da terra. É claro que a gente não espera que a gente chegue até lá, né? Há várias linhas de interpretação acerca da escatologia, do final aqui, né? Em que alguns dizem que o Senhor volta antes de começar a grande tribulação. Outros dizem que os crentes, todos nós vamos passar pela grande tribulação e o Senhor virá no meio da grande tribulação, certo? Então vamos passar parte dela. E a outra linha diz que Jesus só virá no final mesmo da grande tribulação. Então todos nós, crentes no Senhor Jesus, vamos passar por toda a tribulação, aqueles que ficarem, é claro, aqueles que suportarem, é claro, né? Porque muitos vão morrer. Que suportarem, vai chegar até o final, são 7 anos apenas, né? 7 anos apenas. São 7 anos que isso vai acontecer, e no final, então, da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo volta e leva todos os que creem no seu nome ao céu. E aí, vai continuar, né? As coisas vão continuar, porque o milênio vai chegar, os bodes serão separados das ovelhas, etc. Alguns vão entrar no milênio com o Senhor, junto com a igreja, etc, etc. Alguns irmãos já conhecem os fatos, né? Mas vamos chegar lá, tá bom? Vamos chegar lá. Agora, não importa se ele vem antes, se ele vem no meio, se ele vem depois. Nós cremos que ele vem antes, certo? Mas, não importa. Importa que a gente esteja firme. Amém?
É isso que importa diante do Senhor. Que a gente esteja crendo, firme, forte, esperançoso, fundamentado, fortalecido na palavra, no poder do Senhor. É isso que importa, tá? Mas se acontecer, for diferente, precisamos estar preparados para passar pela grande tribulação. E o Senhor com certeza irá nos livrar de toda tribulação. Irá nos guardar de toda tribulação. Com toda certeza. Essa é uma certeza que a gente tem. Então, essa paz, ela foi promulgada pelo anticristo, uma falsa paz temporária. E como que ele vai tirar essa paz? Através de conflitos entre todos, né? Um e outro. Injustiças que certamente vão acontecer, já está acontecendo, a gente vê muita injustiça acontecendo neste mundo, mas vai acontecer muitas e outras injustiças ainda, certo? Onde a verdade não está, certamente há injustiça, e muitos negam a verdade, trocam a verdade, e certamente a injustiça acontecerá. Esse ser vai tirar a paz também com tirania, abuso de poder, determinando, sendo carrasco, é dessa forma, sendo um tirano, e também através de quebra de acordos e burlas da lei. Vai quebrar a lei, vai burlar a lei, vai fazer outras leis em que haverá então essa quebra. A este cavaleiro foi dado também uma espada. Veja que a espada também é um instrumento de guerra. Nós não usamos espada, mas é uma figura usada na época pelos romanos. Então João está falando da época, certo? Que ele viu. Mas é um instrumento de guerra. É um instrumento de guerra. Então tem a ver com a autoridade para matar. A este ser, então, vai ser dado a autoridade para matar. Retrata, então, assassinato, revolta, massacre, matança geral. Matança geral, diz aqui. Para que os homens se matassem uns aos outros. Então, uma grande carnificina, uma grande matança. Os homens vão se matar um ao outro. Imagina, um vai tirar a vida do outro. Que coisa terrível. Enfim, esse cavaleiro é uma outra faceta do anticristo, da qual nós vimos aqui no início, que esse primeiro vem trazendo aparente paz, agora numa outra faceta, causando guerra mundial e mortes em todos os lugares. Não é só num lugar, numa região, mas em todos os lugares. Como aconteceu com a pandemia de coronavírus. Que não foi só em um lugar, né, numa região, mas foi em todo o mundo. Em todo o mundo. Então já é algo para a gente pensar como que vai ser. Alguns anticristos já vieram. Anticristos, não o anticristo, tá? Já vieram e trouxeram a realidade disso para o mundo, como figuras do anticristo que virá. Só que esse vai ser bem pior, né? Então, podemos mencionar aí Hitler, na Alemanha, né, na época de 1933 a 1945, no fim da Guerra Mundial, causando tudo aquilo, massacre, mortes dos judeus e tudo mais. Stalin também na Rússia, um grande ditador, que matou muita gente, de 1927 a 1953, esse ser, figura do anticristo.
Na China, Mao Tse-tung, 1949 a 1976, também causando grande morte, grande carnificina, ditadura, comunismo e etc. E no Camboja, Pol Pot, 1975 a 1979, apenas 4 anos, mas diz que ele matou quase 2 milhões de pessoas no Camboja. E na Itália, Mussolini, de 1922 a 1943. Esse também foi aliado de Hitler. Muita gente morreu. Então são figuras do anticristo. Figuras que realmente expressam. Agora imagina o que virá, o anticristo que virá. Então o mundo está sendo preparado para tudo isso, amados. Está sendo preparado. A gente não sabe o que virá. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, ou no ano que vem. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, pelo que a gente vislumbra, algo bom não é. Certamente não é. Pois se o comunismo dominar, o mundo está perdido. Está por vir então esse anticristo, que depois de uma falsa paz produzirá grande matança. Essa perseguição e essa matança é o princípio das dores, que Jesus falou ali em Marcos capítulo 13. Vamos abrir? Versículo 7 e versículo 8. Normalmente a gente usa Mateus 24, né? É aquele texto chave, Mateus 24. Por isso eu gosto de usar alguns textos paralelos, né? Porque não só está escrito lá no livro de Mateus, mas em outros textos também se encontram esse fato. Versículo 7 e o versículo 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Puxa, coisas terríveis virão ainda. Ainda não é o fim? Guerras e rumores de guerras. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. É o próximo selo. Essas coisas são o princípio. Não é o fim ainda. Meu Deus do céu. Então, por isso que a gente precisa estar bem atento, que é apenas o princípio, o início de uma grande e terrível tribulação que vai acontecer. Uma grande guerra, muita matança, muita coisa ruim. Esse cavalo e seu cavaleiro então representam a guerra e a morte de muitas pessoas neste mundo, que sem dó e piedade tirará a vida de muitos, apenas por prazer e crueldade, e os levará a matarem-se uns aos outros. Mas será que é isso que a gente espera? Não, nós não estamos esperando isso. Nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo vir e nos levar, e nos buscar, nos tirar daqui, para que a gente também não passe por isso, porque a gente não quer isso, não é? Nós somos da paz, amém? Nós não queremos guerra. Agora imagine, nós somos incitados à guerra. Imagine nós sermos incitados a matar um ao outro. Imagine isso. Então não é isso que a gente espera. Não é isso. Somos da paz. Não queremos matar um ao outro. Como Cristo, queremos que todos sejam salvos. Amém? E que todos venham ao arrependimento. Por isso precisamos trabalhar, irmãos.
edificar a igreja, fortalecer os irmãos, um ao outro, ajudar o irmão, talvez na sua dificuldade, na sua dúvida, na sua fraqueza espiritual, pois tem muitos que estão aí achando que está tudo beleza, é só Jesus voltar. A gente precisa fortalecer os irmãos, ajudar os irmãos em oração, conversar, mandar mensagem, fortalecer a vida espiritual de cada um, incentivar, encorajar, pois a própria palavra de Deus nos ensina em Hebreus no capítulo 24, olha só comigo, Hebreus capítulo 24, capítulo 10, versículo 24, nem tem 24, né? Eles me corrijam de vez em quando que eu vou viajando. Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim, olha só. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, um ao outro, estimular um ao outro. Está tudo bem, está tudo beleza, estou só aguardando a vinda de Jesus, está tudo beleza, não precisa orar, não precisa orar mais não preciso mais crescer na vida espiritual, não preciso servir mais não. Tem muita gente pensando assim. Mas o texto nos diz que devemos estimular um ao outro, ao amor e às boas obras, a servir. Gosto quando o Nil fala sempre no servir. Estimular ao servir ao Senhor. Precisamos fazer isso. Servir ao Senhor. Estimular ao amor a Deus, amor aos irmãos. Tem muitos que já perderam o amor, não é? Já perderam. E a Bíblia ensina, no capítulo 2, que a gente deve voltar ao primeiro amor, aquele fervor pelo Senhor. E aí diz, não deixemos de congregar-nos. Tem muita gente já abandonando a igreja, abandonando os cultos, abandonando e achando que está tudo certo. Está tudo beleza. Mas não é isso que a palavra ensina, é? Não. Não é. Estimular um ao outro, ao amor e às boas obras, não deixar a nossa congregação, não deixar de congregar, não deixar de se reunir, porque a gente precisa ouvir, a gente precisa crescer, a gente precisa ser lembrado constantemente da nossa fé, do nosso compromisso com o Senhor. Se fosse simplesmente para Ele salvar e falar, beleza, está salvo, não precisa de mais nada. Não precisaríamos de nos reunir, de orar, de procurar crescer na palavra. Não. Mas Ele diz que é necessário. Precisamos então não deixar de congregar. Não deixar. Precisamos congregar. Precisamos nos reunir. Toda vez que tem uma reunião, a gente precisa estar. A gente precisa estar privilegiando, participando, pois isso é para nós, é para o nosso crescimento espiritual. Amém? O Senhor tem preparado isso para nós. Ele disse, não deixe, porque você pode esfriar, você pode esmorecer, você pode enfraquecer, e você se torna uma pessoa morna, uma pessoa sem vida, uma pessoa sem graça, uma pessoa que não dá testemunho mais. Então é necessário estar ali no fogo, sabe? Aquecido, amém? Sendo fervoroso, estimulando um ao outro, animando. Vamos lá, irmão. Jesus está voltando. O texto diz, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima.
Nós não somos ignorantes em relação a isso. Amém? Nós não somos. Sabemos que o fim está chegando. Sabemos que o dia se aproxima. Então precisamos admoestar, sim, um ao outro. Amém? Então que Deus me use, que Deus te use. Se coloque à disposição do Senhor. Continue servindo-o. Continue se dispondo ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, por favor, me usa para falar sobre isso. O dia se aproxima, meu Deus, e as pessoas estão enganadas e serão enganadas. O próprio Deus falou que vai enviar o espírito do erro, da mentira. Muitas pessoas vão acreditar achando que é verdade. O próprio Deus vai fazer isso. Mas é para aqueles que perecem, não é para nós, amém? Nós temos que abrir os olhos dessas pessoas. Então que Deus me use, que Deus te use. Vamos nos colocar na presença do Senhor para levar essa mensagem, para falar que o Cristo vem, mas também que o anticristo vem, e que eles precisam se voltar para Cristo, para a salvação que Ele traz pela fé. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Queremos glorificar a Ti, ó Deus, por mais essa mensagem de incentivo, de encorajamento, Pai, para sairmos, para falarmos, para testemunharmos, para vivermos a vida cristã de forma eficaz, efetiva, fervorosa, de modo a não acharmos que está tudo bem, está tudo tranquilo, pois é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos dispormos à Tua obra, a servir ao Senhor. Pai, toma a nossa vida, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para falar, para testemunhar, para mostrar o caminho, para dizer que Cristo salva, para dizer que o fim vem, para dizer que aquelas pessoas estão perdidas se não olharem para Jesus, mas para que nós também estejamos firmes diante do Senhor, para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Senhor, nos ajude, Pai, cuida de nós, fortalece-nos cada dia mais como igreja do Senhor, e obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor, ó Deus, tem trazido a Tua palavra. Nos abençoe para que possamos cumpri-la com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a fé, com toda a disposição, Pai, e servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.